Amém, gente? Boa noite. Graças e paz para o seu coração. Queria que a gente iniciasse o curso batendo palma, né, para Jesus. Ele é digno, não sou eu, mas sim Cristo. Que a gente possa iniciar esse culto adorando Ele de todas as formas possíveis, né, e dando continuidade à série de mensagens, né, React, né. Até zoei o Felipe, mano, a gente tá virando agora uma igreja americana, React, né. Então, hoje o tema é reaja contra o seu pecado, né, e é um desafio, né, quando o Felipe me deu esse tema para ministrar. Afinal de contas, eu peco todos os dias, né. Então isso me trouxe muito temor, né, e orando a Deus ali, né, sobre o que eu iria ministrar, Ele me trouxe algumas coisas para mim falar hoje, né. Também estou nessa caminhada, né, dessa luta diária para vencer o pecado. Então que a gente possa se assentar, né, para ouvir a palavra do Senhor. Vocês não iam ficar o culto inteiro em pé, né, gente? Bom, irmãos, né, eu estava orando ali para Deus, né, nessa semana, acerca do que tem afligido nós como ministério, né? O seu pecado eu não sei qual é, mas Deus sabe. Eu sei qual que é o meu. O seu eu não sei, mas o meu Senhor sabe qual é e você também sabe. Então eu estava orando, né, quais são os pecados que mais temos tropeçado como ministério mesmo, como Rede Atitude. Eu vou citar algum deles aqui e a gente vai falar sobre eles. Orgulho, soberba, religiosidade, vaidade e carência, músicas que desagradam ao nosso Deus, pensamentos impuros, pornografia, falta de zelo pela obra do nosso Deus, o pecado da omissão, frieza espiritual e o principal, que é a falta de amor e de devoção por Deus. Então, irmãos, queria que vocês abrissem Provérbios 16, 18. Tá? A minha versão ela é a NAA. Tá? Enquanto vocês vão abrindo, tá? Eu queria dizer que eu não sou mais perfeitinho, eu não sou mais santo, né? Eu sou carne e osso como vocês. Eu estar ministrando aqui ao Senhor não me faz superior, tá? Então o maior no reino de Deus é aquele que mais serve. Então o primeiro que eu vou destrinchar aqui é o pecado do orgulho e da soberba, tá? Na versão NAA, Provérbios 16, 18, diz assim: antes da ruína vem a soberba e o espírito orgulhoso precede a queda. Irmãos, o antídoto para quem é orgulhoso, e isso é algo que eu luto bastante, a minha personalidade é de alguém orgulhosa, o antídoto para o orgulho é a humildade, cara. Precisamos aprender diariamente com Cristo o que é ser humilde, e não só aprender, mas assim praticar aquilo que a gente entende. Então quando Jesus foi lá, pegou uma bacia, pegou uma toalha, lavou o pés dos 12, estou fazendo como modelo para vocês. Então às vezes a gente, vê o pastor pregando, vê o pessoal sendo usado para fazer milagres, você fala, nossa, quero orar por um cara, e o cara se aperta, o bagulho crescer, bom. O cara que não enxerga, botar a mão na cabeça dele, os olhos dele se abrirem, ele voltar a enxergar. Mas irmão, o evangelho é o evangelho da bacia e da toalha. Então se você tem uma mente de orgulho, né, no caso, uma soberania, que você acha que você é melhor do que os outros, que as suas atitudes são melhores, que você é melhor, cara, muda o seu pensamento, tá? E aí eu li um livro, tem um pouco de tempo já, chama Ego Transformado, do Timothy Keller, muito bom, muito boa leitura para quem lida com esse problema. E ele fala que o orgulho, ele é como se fosse um balão. Então aí à medida que você vai fazendo devocionais, à medida que você vai orando a Deus, você vai buscando, você vai rompendo no pecado com a força do seu braço, você vai inflando esse balão. Só que aí chega um momento que a gente não consegue sustentar no nosso próprio braço essa performance que a gente mira. E aí esse balão estoura. E aí quando ele estoura, vem uma culpa exacerbada, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, mas segundo a mundana, segundo a do mundo, produz morte. Então essa tristeza não é saudável. Não é a tristeza de que, nossa, eu desapontei o meu pai. É, nossa, eu não consegui a performance que eu queria. Então quando esse balão estoura, vem esse excesso de culpa em nós. E para combater isso, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Queria que vocês abrissem, né, e que jogasse agora no telão, Filipenses 2, do 5 ao 11, por gentileza. Filipenses 2, do 5 ao 11. Essa é a mentalidade que nós temos que ter como Rede Atitude, irmãos, para vencer o orgulho e a soberba.
Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, irmãos, é esse o pensamento. É o pensamento de humildade, de você entender que você está aqui de passagem, que você é carne e osso, irmão. Você não é melhor do que ninguém. Nós não somos superiores a ninguém. Viemos todo mundo do pó. Não tem nenhum maior, nenhum menor. Mas pelo contrário, se você está achando que você é o pá, que você, igual eu achava um tempo atrás, nossa, eu tô indo bem, eu tô melhor do que os outros. Cara, pega uma bacia, pega uma toalha e vai lavar os pés. Amém? Segundo pecado aí que a gente vai trabalhar, religiosidade, né? Então, a religiosidade, ele é um pensamento, na verdade. É aquele pensamento de você fazer por obrigação, né? Fazer porque tem que ser feito. E tá na moda isso hoje na internet. Faça aquilo que tem que ser feito. Acorda cedo, vai lá, faz aquilo que você tem que fazer. Né? Então, esse pensamento de fazer por obrigação, de ler a Bíblia, de orar porque tem que fazer, cara, Deus não precisa daquilo que você faz. Deus precisa do seu coração, mano. Entendeu? Religiosidade é diferente de disciplina, tá? Não confunda isso. É diferente de eu querer ler a Bíblia porque eu tenho um ritual diário de leitura, porque eu sou um religioso. Eu vim aqui servir na igreja, ministrar no altar do Senhor, pregar, que seja, conversar com alguém, vir à igreja, porque eu tenho que ir lá, porque é mais um dia. Isso é religião. Você está vindo porque você tem que vir. E é diferente da disciplina. O que é a disciplina? Deus, muitas vezes eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Muitas vezes eu não estou com vontade de orar. Mas Deus, eu vou fazer isso porque eu amo o Senhor e eu preciso ser tocado por Ti. Isso gera em mim uma conduta de mais humildade. É diferente de eu olhar para Deus, eu preciso ler a Bíblia para alcançar uma performance. Não, Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua santa palavra para eu ser mudado, para o Senhor transformar o meu coração e eu ser usado pelo Senhor aí fora. Então, Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este século, mas deixem que Deus nos renove a mente, deixem que Deus transforme a sua mente, para que então possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, junto com a religiosidade vem a crise da estamina. Por que estamina? Vou te dar um exemplo aqui, porque eu estou aqui pregando, Então, para eu trazer essa palavra aqui, eu tive que orar, tive que ler a Bíblia, tive que jejuar, correto? O mínimo, né, que se espera de um pregador é que ore, que jejue, que busque Ele ao Senhor. Mas eu vou te dar agora um outro panorama. Você na sua escola, você no seu trabalho, você em qualquer lugar. E aí você não teve uma semana tão boa, certo? Você não orou, você não jejuou. E aí essa crise da estamina, basicamente vem o diabinho e fala assim: aí, mano, você está numa semana ruim, você não pode orar por alguém. E, cara, veja bem, eu tive uma experiência uma vez, eu tive uma semana totalmente ruim, e eu falei: nossa Deus, eu estou acabado, é eu que preciso de uma oração. E o Senhor ministrou meu coração para orar por alguém. Eu falei: Deus, mas é que eu estou olhando a minha performance, não estou olhando para o Senhor. E aí quando eu coloquei toda a minha fraqueza diante de Deus, falei: Deus, eu tive uma semana ruim, me arrependi por aquilo naquele momento. Falei: Deus, que seja o Senhor me usando ali, Espírito Santo, não eu. Orei, choramos juntos, abracei a pessoa, ela se sentiu tocada por Deus, e eu saí de lá totalmente constrangido pelos meus pecados. Então, irmãos, o que manda na religiosidade, o que manda contra para você quebrar ela, é humildade, cara. Assim como no orgulho, religião é bem parecida. Você precisa quebrar isso com o quebrantamento do seu coração, mudando a sua mentalidade. Então, para quebrar a religião, começa a sua adoração. Para de orar por unção, começa a orar por devoção. Porque a gente não precisa da sua unção, nós precisamos do seu coração. Cristo quer o seu coração. Próximo pecado, vaidade e carência. Vaidade, popularmente conhecido como excesso de amor próprio, também está atrelado ao orgulho e uma crise de padrão social.
a pessoa não se sente bonita o suficiente, né? Seja com o seu corpo, com a sua aparência, ela sempre busca estar melhorando, não porque ela fala, nossa, eu vou fazer um exercício físico para mim, não, é para alcançar um padrão na sociedade. O que manda? É mulher com magrinha, com corpo violão? Nossa, então eu vou treinar para isso. O que manda na sociedade? É homem com tanquinho, então eu vou lá, vou fazer abdominal até não aguentar mais. E aí você sempre vai se olhar no espelho, buscando um padrão social, e você nunca vai estar satisfeito, né? Não interessa a roupa que você ponha, não interessa o procedimento que você faça, não interessa o quanto você vai para a academia, né? Isso não vai curar esse problema interior. E veja bem, não tem problema você fazer o exercício, tá bom? O que manda é o seguinte: você está fazendo para glorificar a Deus, porque você é templo e santuário do Espírito Santo? Você está buscando agradar uma pessoa, um ser humano, um padrão social, né? E muitas vezes, essa pessoa que tem vaidade, ela vai se perdendo nesse processo. Atrelado a isso, vem a carência emocional, que é a que eu vou falar aqui, na qual uma pessoa não vê a hora de namorar, velho. Isso aqui, mano, tá cheio aqui, eu era um desses caras. Meu, uma ânsia pra namorar, uma ânsia pra arrumar um parceiro, uma parceira, e você não vê a hora, você acha que você vai morrer sozinho. Deus não tem um projeto de família pra você, você vê todos os seus amigos namorando, né? Você vê todo mundo orando com alguém aqui, só você aí solteirão. Aí você fala, nossa Deus, e eu tô de escanteio aí, né? Gabriel aqui, tadinho, quase chorou uma vez ali, falou, nossa Deus, não tem ninguém, entendeu? Mas, gente, presta atenção numa coisa: se Deus tem uma família, o projeto de Deus é família, é claro que Ele tem algo pra você, entendeu? Eu achava muitas vezes que eu ia ficar de lado. E a Kailane, hoje, pra quem não sabe, eu namoro. A Kailane é a moça que estava ministrando aqui na hora do louvor, né? Na hora que estava acabando o louvor, que orou por mim. E, cara, ela veio no momento certo da minha vida. No momento na qual ela está me apoiando, Deus está usando muito ela para falar comigo. Então Deus tem um projeto para você de família. Você não precisa ficar idolatrando uma pessoa, vindo no culto por causa de uma pessoa. Nós precisamos vir no culto por causa de Jesus. E Deus tem uma família para você. E não se preocupa com o tempo, cara. A gente é muito novo, mano. A gente é muito novo. A gente quer iniciar um relacionamento com 16, 17 anos que seja, 18. Mas a gente é muito novo. Muito novo. Então a gente tem muita coisa para viver com Deus. E algo que eu sempre estive pensando antes de eu namorar é que o tempo de solteiro, ele é o mais curto aqui. Ele é o mais curto. Então, se tem alguma hora pra gente fazer loucura por Jesus, cara, é agora. É agora. Então, se tem alguém que merece honra, glória, louvor, adoração, é o nosso Jesus. O Felipe falou aqui, ó, a prioridade na vida dele é Jesus, não é a Ana Clara. É primeiro Deus, depois a Ana. E eu tenho certeza que a Ana teve a maior alegria de ouvir isso do Felipe. Teve um coração transbordante de alegria. Para muitos é um choque falar isso. Nossa, o Felipe ama mais um Deus que ele não vê do que uma esposa que ele vê. Mas, gente, quando a gente encontra realmente Jesus, cara, esse é o sentido da vida, né? Então, para curar isso, eu queria ler um texto com vocês, não precisa abrir, João 1, do 12 ao 13. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Tá vendo, irmão? Deus se importa com você. Você nasceu pela vontade de Deus. Você nasceu, Rafael, pela vontade de Deus. Não se esquece disso. Então, irmãos, tenha paciência. Mude a sua mentalidade. Vamos agora para o próximo pecado: músicas que desagradam a Deus. Eu tinha muito esse problema no começo da minha caminhada, tá? Conheço muitos jovens que sofrem desse problema. Salmos 22, versículo 3, na tradução português Bible Old Orthography, que é... eu falei inglês bonito, hein? Quem sabe? Essa tradução, ela o pessoal pegou a Bíblia em inglês, traduziu para o português, está numa versão mais antiquada, e assim diz ela: porém tu és santo, ó Deus, o que habitas entre os louvores de Israel. O ser humano é totalmente musical. Quem nunca aí estava triste, escutou uma música para ficar mais triste ainda. Meu, quem tava na bad, falou, nossa, vou botar uma música aí para me ficar mais triste ainda, mano. E o bagulho é viciante, velho. O negócio é esquisito, né? Então, o nosso gosto musical varia de acordo com o dia, varia de acordo com as nossas emoções. Se a gente tá raivoso, bota um rockzão lá.
estralando. Eu gosto muito de rock, gente, estou falando por causa disso, né? E aí, então, qual que é a estratégia pra gente se libertar disso? Essa estratégia eu peguei com o jovem da igreja, mano. Esse cara ele sabe das coisas e ele vai lembrar. Ele tá aqui hoje, ele vai lembrar disso. Tava no acampamento e ele falou: Murilo, eu achava que não tinha importância escutar músicas mundanas, sejam elas americanas, né? Porque eu não sabia a letra, né? Tá tudo certo, mas você puxava a tradução, dá vontade de chorar a música que o moleque escutava. E ele falou: mas aí eu comecei, Murilo, a acrescentar louvores nessa playlist. Então, eu gostava de rock, eu botava um rock pesadão e um rock gospel. Eu falei: misericórdia, as ideias do cara. E ele falou: mas Murilo, aí eu comecei a escutar o rock gospel, tá? Aí depois, cara, eu comecei a sentir a presença de Deus e aquilo ali foi me constrangendo. E eu comecei a migrar um pouco no meu gosto musical, comecei a escutar mais gospel, aí fui tirando da playlist as músicas ruins, agora só tenho gospel na playlist. Poxa, cara, que bacana. Nossa, Murilo, não tem mais vontade de voltar ali pra lá e tal, pra aquele gosto musical. Eu falei: não, cara, glória a Deus. Então, se você curte rock, cara, vai ouvir um Skillet, um Mauro Henrique, Oficina G3, tá? Banda Resgate. Curte rap, ouve um Pregador Lu, um Thiagão. Internacional, worship americano, tá? Você gosta de funk? Aí você tem que se converter, né, mano? Aí não dá não, mano. Aí é osso, né, Deus? Aí tá em pecado, aí tem que reagir mesmo, tem que fazer. Bom, brincadeiras à parte, mas isso é apenas uma estratégia, tá, galera? Porque a gente precisa mesmo inalar o bom perfume de Cristo e naturalmente você vai ver, você que luta contra esses gostos musicais, à medida que você debruça na palavra, começa a louvar o Senhor, não vai estar mais aquela música na tua cabeça, mas sim vai estar os louvores do Senhor. Fechou? Vamos então acerca de pensamentos, é o que mais vou me deter agora. Pensamentos impuros e pornografia é o quinto pecado que eu vou falar. Felipe uma vez trouxe um pregador aqui do Ministério Vida Pura, Felipe Bento é o nome dele. O Ministério Vida Pura tem ajudado muitas pessoas nessa área de pornografia, tá? Eu li o livro deles quando ele veio aqui para a conferência, eu comprei, chama Da Pornografia para a Luz, tá? Quem escreveu ele é um cara que trabalha com neurociência, tá? Então ele traz ciência junto à luz da palavra. Teve muita coisa aqui que eu li que eu falei: caraca, mano, que bagulho louco. Então, excelente material para quem tá nessa luta, tá? Isso aqui não é a cura da tua vida, mas vai te auxiliar muito, tá? Então, o BO da pornografia é o seguinte, velho. A pessoa que pratica isso, que acessa esses vídeos, esses conteúdos, ele é um idólatra das suas próprias vontades, do seu próprio coração. Essa é a verdade. Ele é um idólatra de si mesmo, porque ele vive para satisfazer os desejos dele. E aí você pode ter tomado um choque se você luta contra esse pecado de ouvir isso, né? Mas agora eu vou falar algumas consequências que vem somado a ele. Falta de prazer em coisas básicas, desprazer em um relacionamento com outra pessoa, baixo astral, um orgulho exagerado, porque a pornografia potencializa isso, falta de compromisso com Deus, cegueira espiritual, porque lá em Oséias a Bíblia fala que a sensualidade é como vinho que embriaga a alma, e talvez o mais atormentador de uma pessoa que luta contra a pornografia, que são os seus pensamentos, a ponto dela entrar por aquela porta da igreja, e assim que ela entra para adorar o Senhor, levantar as suas mãos, ela abre os olhos e vê uma mulher na frente dele, ou a mulher vê um homem na frente dela, e começa a pensar, as imagens começam a vir à tona, e aí a pessoa pensa: eu estou pensando isso dentro da igreja, dentro da casa do meu pai. E a pessoa começa uma luta, que ela começa a ficar, cara, de verdade, um tormento na mente dessa pessoa. Queria que vocês abrissem, e esse para vocês abrir, colocar no projetor e tudo, 1 Coríntios 6, 18. A Bíblia enfatiza o quão grave é o pecado da imoralidade sexual. E mano, se você luta contra isso, procura liderança. Rasga o seu coração, velho, porque isso aí vai te destruir se você não parar com isso. A cura para isso não é eu pregar aqui, não é o Felipe pregar, não é você ajoelhar e a gente botar a mão na sua cabeça e falar: sai em nome de Jesus, declara a mente de Cristo sobre você. Amém, Senhor, glória a Deus. Cara, isso não vai curar você. O que vai curar você é justamente todos os dias você entender: Senhor, na minha fraqueza o Senhor manifesta o teu poder, por isso o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Então, Deus, eu não vou mais lutar no meu braço, eu vou procurar liderança, eu vou procurar homem, vou procurar uma mulher de Deus, mulher com mulher, homem com homem, porque isso é grave, tá? E Deus, eu vou rasgar o meu coração, eu vou ver quem realmente eu sou na questão do pecado, como está o meu coração, eu vou abrir diante do Senhor.
eu vou deixar a espada do Espírito, a palavra do Senhor, cortar a minha alma, cortar o meu coração, e eu vou viver esse processo. Quem confessa a tentação, irmãos, não confessa pecado. Por isso, essa preula aqui de pornografia tem roubado e ceifado os sonhos de Deus na nossa vida. Escuta o que eu estou falando, isso aqui, se você não se libertar disso aqui, irmão, você não vai para frente. Você não vai ver os milagres de Deus acontecendo, você vai ver a igreja se movendo e você parado, vai estar todo mundo aqui ajoelhando, se dobrando ao Senhor, e você, nossa Deus, mais uma vez, mais uma semana eu caí. E você vai ficar nesse ciclo de pecado eternamente, irmãos, se você não tomar uma decisão, se você não reagir contra esse pecado. 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Não preciso falar mais nada, né? Acho que a Bíblia por si só já se explica. E aí vem uma crise também junto com isso, né? Afinal de contas, pessoa que luta contra isso parece que já tentou de tudo, né? Você deve estar pensando aí, não importa o quanto você ora, quanto você lê a Bíblia, você fala, nossa, eu quero as coisas de Deus e eu fico tropeçando no mesmo pecado. Irmão, é porque tem uma casca de orgulho aí, e eu vou te falar a verdade, você não consegue, mas Jesus consegue te libertar. Muitas vezes, irmãos, a gente não sai do pecado porque a gente não quer. Eu digo querer porque sair do pecado é ruim, mano. É ruim, a gente quer cair todos os dias, a gente quer acessar um vídeo, a gente quer flertar com uma pessoa, a gente quer ter um relacionamento que não pode, quer fazer coisas que não podem na escola. Uma menina olha pra gente, a gente cobiça ela. Um homem olha pra vocês, mulheres, e vocês não se valorizam. Muitas vezes deixam eles tocar indevidamente em vocês. Muitas vezes tem pensamentos também indevidos com ele. Cara, sei que isso vai ser um processo longo e doloroso pra você, mas não tenha dúvida do que eu tô te falando. Se você ama Deus, procura liderança. A gente tá aqui pra te ajudar. A gente não é Deus na terra, a gente tem um caminho. A gente já trilhou isso daqui e fez um caminho de volta já. Então, cara, não se sinta envergonhado. A pior vergonha de quem luta contra isso é ficar omisso, ficar quieto. Então, se você luta contra, nos procure. Próximo pecado, irmãos, falta de zelo pela obra. Não precisa abrir, não. Jeremias 48:10, parte A. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que é preguiçoso na obra de Deus. Maldito aquele que não se dedica totalmente para o Senhor. Maldito aquele que faz pelas coxas a obra do Senhor. Maldito aquele que sobe no altar e só cumpre uma escala. Maldito aquele que vem para o culto só por vir, que serve nas coxas. Irmãos, precisamos já mudar uma mentalidade que nós temos de fazer tudo de qualquer jeito. A gente acha que Deus é uma vez eu escutei de uma pessoa bem próxima de mim, foi até engraçado. Mas agora é época da graça. Irmãos, o crivo aumentou. O crivo aumentou. O Felipe cansa de falar isso para nós. Cara, quando Jesus veio, era pecado adulterar. Mas agora, se você olhar de maneira impura, você já adulterou. Mano, qual que é mais difícil? Eu não ir lá, eu ir lá e não me deitar com a pessoa, ou se ela passar, eu ter um pensamento impuro, poxa, pequei. Qual que é mais fácil de eu pecar? A pessoa passou, tive um pensamento impuro, tem pecado. Pô. Então o crivo, ele aumenta quando o Cristo vem. Então se o crivo aumenta, a exigência aumenta, mas também Deus disponibiliza a graça transformadora dele, que nos capacita a vencer esse pecado. Sétimo pecado que eu vou falar aqui, omissão. Isso aqui é dose, velho. Isso aqui Deus me pegou quando ele estava falando comigo. Tiago 4:17. Por favor, coloca no telão. Versão NAA, Carol. Tiago 4:17. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Mano, esse aqui é louco, velho. Davi fala para Deus perdoar a falha dele que é oculta para ele, né? Jesus vai falar também a gente enxergar o cisco no olho do irmão e não enxergar a trave do nosso próprio. Quantas vezes, né, a gente pediu para Deus fazer coisas grandiosas com a nossa vida, né? Deus, me usa para curar alguém, me dá uma palavra de conhecimento. Nossa, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Mas, mano, você sabe qual que é o maior inimigo da fé?
Isso aqui eu aprendi nesse livro aqui, Paradoxos de Deus. Eu estou terminando ele. Comprei aqui na igreja, um excelente livro para quem quer ler, tá? Que vai falar sobre servir, que vai falar sobre você deixar Deus ministrar o seu coração, na fraqueza você ser forte, né? O maior inimigo da nossa fé é a dúvida, não é a descrença. Eu achava que era descrença. O maior inimigo do cristão é a palavra "e se". Deus, quero ser usado pelo Senhor. Uma vez eu falei isso para Deus, eu falei: Deus, eu quero um cara de muleta. Tava voltando do Senac de bicicleta. O que eu vi? Um cara de muleta, mano. Eu passei e fui embora, mano. Falei: vou orar pelo cara, e se o cara não for curado? Como é que vai ficar minha cara? Aí eu fui embora, pum. Cara, aquilo ali ficou na minha veia, assim, ó. Eu falei: Deus, não é possível. Não é possível. Passei outra vez e não achei mais o cara lá. No outro dia eu passei e não achei o cara lá. Cara, esse negócio ficou me remoendo. Eu falei: Deus, não é possível que eu vacilei desse jeito. E eu cheguei no meu quarto, eu ajoelhei, eu orava como se fosse Elias ali: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. E aí Deus me deu a oportunidade. E se Deus não fizesse? Gente, é o mais comum entre nós. Quantas vezes Deus pediu para você abraçar um irmão, me pediu para orar por alguém? E se não for Deus, e se for minha consciência? E aí passou esse dia, terceiro dia, voltei lá, voltando pro Senac de bicicleta, trombei o cara de novo. Eu falei: Deus, agora é a hora. E aí a gente foi no boi no rolete, né? No porco no rolete, a gente recebeu uma lamparina, né? Um chaveirinho de lamparina que tinha óleo ungido dentro dele. Aí eu parei, tava trocando ideia com esse rapaz, né? E eu falei: tudo bem, qual que é o seu nome? Ele falou: meu nome é Atano. Eu falei: nossa, que nome bacana e tal. Ele era um morador de rua, no caso, um morador em situação de rua. E eu falei: senhor Atano, eu sou crente, eu acredito em Deus, o senhor acredita? Ele falou: meu filho, acredito muito, Deus é bom. O cara mancando, Deus é bom. Eu falei: esse aí, Deus, pro senhor curar, é agora. Aí já acendeu o negócio dentro de mim, né? Eu falei: não, é agora, filho, labareda de fogo. Vou até fazer igual Josué, bateu o pé aqui no negócio, beleza. Aí eu falei: o que aconteceu com o senhor? Ele falou: quebrei o fêmur. Ele baixou assim, ó, baixou a calça aqui, gente. Uma cicatriz enorme assim, perna direita do cara bagaçada, né? Eu falei: não, Deus, não é agora. Aí minha fé já diminuiu, né, mano? E, o cara quebrou o fêmur, né, velho? Falei: achei que era só uma dorzinha na perna, né? Falei: vixe. Aí ungi minhas mãos com óleo. Ele tinha um cordão que era uma lamparina. Ele falou: filho, você pode encher minha lamparina? Essa palavra me tocou. Mano, até hoje eu não sei o que Deus fez ali, ó. Mas eu peguei lá o óleo, enchi a lamparina dele e falei: filho, obrigado. Falei: senhor Atano, o senhor me permite colocar as mãos? Permito, filho. Coloquei a mão aqui, orei. Nada aconteceu. Falei: não, Deus, tem uma coisa errada aí. Botei a mão de novo, orei, nada aconteceu. Nisso ele ficou constrangido. Falou: não, filho, tá bom a oração, depois você ora por mim no seu quarto. Falei: Atano, que é isso, tudo bem. Peguei minha bicicleta e fui embora. Aí cheguei em casa, contei pra minha mãe. Falei: poxa, mãe, achei que Deus ia curar, achei que Deus ia fazer. Achei que Deus ia se movimentar, ele ia se mover, ele ia fazer, nós ia rodar junto ali, voltando, pulando, glória a Deus, né? Ela falou: filho, mas Deus talvez não curou a enfermidade física, mas pode ter curado a alma desse rapaz. Que jovem que para conversar com alguém e oferece: Jesus te ama. Eu falei do amor de Deus pra ele, orei por ele, enchi a lamparina desse cara, mano, de óleo, sabe? Então, às vezes, irmãos, a gente acha que Deus quer fazer uma coisa quando Deus quer fazer coisa simples. Nesse culto Deus vai te usar, você vai ver ainda. Então, se a gente quer viver coisas grandes em Deus, sendo que não estamos obedecendo nem o básico, então, hoje isso vai ser mudado. Hoje você vai exercitar a sua fé aqui. Irmãos, o último pecado que eu vou falar aqui é a frieza espiritual, né? Vou só dar uma passadinha aqui. Pode falar, Fê? O que vai acontecer posteriormente em outros cursos? A gente vai ter uma pregação só sobre frieza espiritual, tá? Então, eu queria que os irmãos aí acompanhassem conosco no telão. Apocalipse 3, versículo 15 e versículo 16. Irmãos, essa frieza aqui é algo que o pastor Ricardo observou na igreja. É algo que, num determinado dia, nós sentimos de orar na salinha de intercessão. Se você não participa, volte aí a participar conosco, tem sido muito bênção.
É um pecado que nós, não só como Rei de Atitude, mas como Ministério Batista Nova Aliança em Ribeirão Preto, estamos enfrentando, tá? Então isso é muito sério, galera. Apocalipse 3, do 15 ao 16. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Todo mundo que está esfriando é porque um dia esteve quente, óbvio, correto? Só que aí, mano, a frieza da nossa igreja não é tipo assim o cara que apostatou da fé. Eu não quero mais saber de Deus, eu só quero vir pro culto, sentar aqui e ficar quieto. Não, mano, é o cara que ele fica se enganando. Ele fala, não, depois eu leio a Bíblia. Não, depois eu faço isso aí. Aí começa a levar relaxado a obra do Senhor nas coxas, e maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E aí, velho, ele vai esfriando, ele fica no meio do caminho. Ele fala que é um cristão, ele fala que vai na igreja, ele até se dedica. Não, eu sou cristão, creio em Deus, Deus é bom, Deus vai fazer na tua vida a obra aí. Testemunho do cara? Nenhum. Palavras boas, interior podre. Frieza espiritual, mano, é algo que nem Deus gosta. Deus não quer que você esfria, mano. Frieza é pecado, velho. Deus quer te vomitar se você está morno. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E isso é bem sério, galera. Então, ou a gente se dedica a Deus ou ao diabo. A gente tem que escolher. Não tem essa de ficar em cima do muro, né? Então, ou você queima por Deus, irmão, ou você queima no inferno. Foi mal. Mas é isso, velho. Queria que o louvor, a equipe nossa aí maravilhosa, subisse aí. Você também, filho. Vai não? Fechou. Aninha, Jean, por gentileza. Sabe, irmãos, agora eu vou contar uma historinha para vocês. Talvez você se identifique. Havia um homem e ele era cristão. Ainda é nos dias de hoje. Esse homem conheceu a Jesus, não nasceu em família cristã, embora ele também tinha alguns membros na família que era cristão. E ele começa a sua caminhada, apaixonado por Jesus depois do primeiro encontro com Cristo. E aí nessa caminhada ele vai, e aí começa, e ora, e começa a sentir o Espírito Santo. E aí ele vê Deus em tudo, velho. Lembra do seu começo? Caiu uma folha, não cai uma folha sem que Deus não permita. O Senhor é bom. Lembra desse começo? As pequenas coisas que Deus colocava no nosso coração. E esse cristão vai caminhando. De repente, ele descobre que algumas coisas são pecado. Ele começa a lutar contra, começa a vencer esses pecados, começa a romper. Passa um tempo, ele cai. Se levanta. Começa de novo. Começa, ama a Deus, busca acima de tudo o Senhor. Cai de novo. E ele fica nesse ciclo, irmãos, e ele começa a retroceder. Sabe? Ele começa a cair e parece que ele não tem mais força para se levantar de tão imundo que ele começa a ficar. Sabe quem que é esse jovem? Esse jovem era eu. Caminhei sozinho durante muito tempo. Amava a Deus. Amava do fundo do meu coração, da minha alma aqui, ó. Se alguém falava, quem que você mais ama na sua vida? Eu falei, Jesus, irmão. Jesus. E estava lá falando palavrão na minha escola. Jesus. Depois do meu batismo, eu beijei uma menina na escola. Na escola não, perdão, numa festa. Não, eu amo a Deus. Mas eu tô lá e tô praticando a mesma coisa de sempre. O mesmo pecado. A mesma idolatria no meu coração. A mesma idolatria do meu ser. Por quê? Amava a Deus, correto? Mas eu não tinha um princípio correto, que era de não caminhar sozinho. Caminhar sozinho você vai se estribar, mano. Como eu me estribei, a gente não consegue. Tiago 5,16 fala para nós orarmos uns pelos outros, confessarmos nossos pecados uns aos outros. Porque assim, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aquele que está enfermo será curado. O princípio de confissão, cara, poderia dar uma aula sobre isso daqui. Poderia ter palestras sobre isso daqui.
Só que a gente só aprende como que funciona um discipulado vivendo ele. Glória a Deus pelo Felipe, hoje é meu discipulador. Me ajuda. Isso é fera, irmão. Um dia eu vou chegar lá, tá ligado? Um dia eu vou ser um décimo aí do que você tá indo, irmão, em nome de Jesus. E cara, o discipulado é algo que me fez romper. E quando eu digo me fez romper, fez-me entender a liberdade que Cristo tem pra mim. Como eu falei no início, eu não sou mais santo, eu não sou zero pecados, zero erros. Mas agora eu consigo vislumbrar um caminho, irmãos, reto. Antes no meu caminho só tinha pedra, velho, e eu não conseguia pular elas. Mas aí lembra, o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. É melhor serem 2 do que 1, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Gente, discipulado, procurem os líderes de vocês. E graças a Deus, Felipe, Ana, toda a equipe de liderança, pessoas muito abençoadas, extremamente agraciadas por Deus, capacitadas para te ajudar. E o que eu estou falando aqui não é besteira. Se você acha que é besteira, continua caminhando sozinho, continua pecando, continua se estribando igual eu estava, e nós iremos quebrar a cara, velho. Quebrar a cara. Nós precisamos reagir contra o pecado, irmãos. E sabe, eu passei aqui as ferramentas, né? Poxa, você que sofre de pornografia, você vai ter que desviar o teu olhar. Você na hora da academia lá, vai ter que fazer igual eu, ir no horário dos velhos. Vai lá 2 horas da tarde. Só tem velho treinando 2 horas da tarde. Tem um ou outro lá que é um mais fortinho que você fala, não, eu tô ensinando aí, pô, só tem... o cara pega firme. Sabe, irmãos, nós só iremos vencer o pecado se nós passarmos pelo processo. 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando estamos totalmente frágeis é que Deus opera o seu poder. Mas por que muitas vezes você ora a Deus, eu não consigo mais romper esse pecado, me ajuda, e Deus parece que não te ajuda, Deus parece que não te ouve? Porque o quê? Igual eu, mano, você deve ser um manezão que vai na força do teu braço, mano, certeza. Porque Deus só vai operar quando você não tiver mais reserva. Deus só opera quando a gente entrega totalmente a nossa fraqueza para Ele. Entende, Senhor, tua graça me basta. A tua graça, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Você caiu em pornografia, você beijou, você mulher, você não se valorizou, foi lá, postou uma foto totalmente depravada, com uma música que não agrada a Deus. Você está utilizando roupas curtas, na igreja você pode ser uma pessoa, lá fora você é outra. Você homem lida com pensamentos impuros. Mas cara, não sei qual que é o seu pecado, você sabe, seu orgulho, sua religião. Mas de uma coisa eu sei, para vencer o pecado, para você vencer o seu pecado, ou você se lança em Jesus, toma uma decisão, porque não dá mais pra gente viver como rei de atitude, de servir ao Senhor, de servir ao diabo. Não tem mais jeito, gente. Nós vamos perder aquilo que Deus tem confiado a nós. Deus tem algo grande para entregar para esse ministério. Nós todos fazemos parte desse ministério. Todos fazemos parte do corpo de Cristo. Só que se nós não nos lançarmos, não nos rendermos, o pecado vai roubar e ceifar o projeto de Deus na sua vida. Se você não tomar uma decisão de se submeter a um discipulado, de querer realmente a Jesus, quebrar esse orgulho e começar a confessar os seus pecados, enxergar você como você realmente é, cara. Nós somos pecadores, mano. A gente acha que nós é alguma coisa porque a gente ora e lê a Bíblia. A gente acha que nós é melhor do que alguém, do que o pecador lá que não conhece a Deus. A gente acha que é melhor que ele, mano. As ideias nossas. Entendeu? Então, cara, se nós não nos lançarmos, não pagarmos o preço, não nos submetermos ao processo, cara, de nada adianta a gente vir aqui levantar nossas mãos. De nada adianta. Porque ser morno, Deus não te quer. Deus quer te vomitar se você é morno. E é uma palavra forte. Imagina eu quando recebi ela no meu quarto. Parecia um carrinho assim, com um trator, me esmagando e voltando. E cara, toma uma decisão. Em nome de Jesus. Queria que você se colocasse em pé. Queria pedir para apagarem as
Já tentei várias vezes, então eu preciso correr para Jesus. Deus, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Vou me lançar de joelhos no Senhor. Não interessa o que os outros pensam, o que interessa é o que o Senhor quer fazer através da minha vida. Porque Deus aqui, gente, você acha que Deus tem algo pequeno para a sua vida? Só porque você não sabe falar, só porque você é inseguro, você é tímido, isso, aquilo. Gente, não dava nem bom dia para meus parentes numa festa. Eu tô aqui, pregando no altar, graças ao Senhor, não graças à minha capacidade. Eu era um cara extremamente tímido, as pessoas iam conversar comigo, eu ficava retraído. E hoje, graças a Deus, o Senhor me tocou, está me usando nessa área. Então, tá vendo? Não é nós. Cristo, na sua maior fraqueza, é de onde sairá o seu maior ministério. Em nome de Jesus. Irmãos, queria que a gente fechasse os olhos.